Boa noite, gente! Mais uma live aqui do Bem-Estar. Vamos esperar o Dr. Tiago Caldi. Boa Olá, noite! Tudo boa bem? noite, tudo bem? Como está? Tudo bem. Ele é médico pediatra, né? Pneumologista também pediátrico. Então, Isso aí, deve estar super nessa fase, né, de Covid, super acionado aí. com E tem certeza. o papai pediatra que eu vivo mandando. É muito bom para as mães, mas para os maridos eu acho que é melhor ainda. Eu vivo mandando para o meu marido as tuas dicas para os maridos. Então, quem não seguir ainda, é super importante seguir e marcar os maridos. Então, Thiago, obrigada. Eu que E agradeço o convite, eu adorei, acho que o tema é super importante. Eu acho que dá para a gente dividir em 5 lives, assim, quando você colocou assim, o tema, ele vai que vai, o céu é o limite, acho que tem muita coisa para a gente bater um papo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar muita informação. E esse projeto que você conduz é uma das coisas que eu mais valorizo e vou ser muito sincero, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais nas primeiras consultas nossas, assim como pediatra, é acolher essa mãe, né? Às vezes ainda eu legal. noto isso, que falta isso, né? E é isso que eu vejo que a grande sacada tem que ter esse olhar carinhoso para a mãe. Quando você fala dessas mudanças, tem a questão de baby blues, e às vezes as pessoas ficam com cobrança, palpites, é aquele mundo em cima, e precisa a gente chegar, dar uma respirada, olhar, ouvi-la, né? Porque a gente que, como é médico, você vai ver na live, a gente fala muito, a gente gosta de falar, mas é isso, sabe? A gente tem que chegar e falar assim, opa, vamos ouvir. Né? Ela Sim. colocar, expor, abrir seu coração, e isso é importante, né? A gente tem um monte de ideia, a gente quer sempre o melhor para a família, para as crianças, só que a gente não percebe, às vezes, que a gente é muita informação, e às vezes vai entrar o quê? 5%, porque ela não está dormindo direito, né? Ela está cheia de cobrança em cima, um monte de pressão, então, assim, a rede de apoio é falha, e daí é isso, a gente tem que parar para ouvir isso e mudar o rumo, né? Então, esse trabalho que você faz é um trabalho que eu vejo com, assim, eu vejo como essencial, primordial para o sucesso nos principais temas que a gente vai falar hoje aqui, entendeu? Isso é maravilhoso. Eu falo que as primeiras consultas são muito mais para a mãe do que o bebê. A Pietra, que tem Né? 4 meses, só foi 2 vezes a pediatra, né? Por conta da pandemia, enfim. Depois a gente conversou mais por WhatsApp. A Júlia, minha primeira filha, eu fui 7 vezes a pediatra no primeiro Sério? mês. Eu falo, gente, e era muito mais angústia e insegurança minha do que qualquer coisa exatamente com ela. Então, vamos lá. E uma coisa importante que eu não falei, mas é a mais importante de todas, que o Thiago é pai, né, da Ana Júlia. Ah, Então, isso aí. vamos lá. Eu tô aqui com a minha cola. Então Você já vamos. começou falando, Thiago, acho que as primeiras queixas, né, as principais, aliás, queixas das mães nas primeiras consultas, né, dos 7 dias ali depois do nascimento do bebê. O que mais você lembra, que tem vindo mais dessas mães logo depois que o bebê nasce? Eu acho que a primeira questão é quando ir ao pediatra, né? Então, o Ah, sim. primeiro que a gente sempre recomenda é que as mães já conheçam o pediatra. Eu acho que isso é importante para não ser pega de surpresa, porque cada um tem uma condução. Não quer dizer que um pediatra às vezes é melhor que o outro, mas a questão do acolhimento, o discurso tem que ser uma coisa que a pessoa sinta-se bem, né? Então, tem uns que são muito teóricos, tem outros que são menos teóricos, assim, então é questão de conhecimento, mas sabem acolher como ninguém, e você tem que sentir no coração de vocês aquele que vai encaixar melhor. Então, a primeira questão é isso, é ter um pediatra em mente, né? Tendo o pediatra em Uhum. mente, aí vai muito se ele é acessível ou não. Por exemplo, eu, no meu caso, os pacientes que decidem que querem seguir comigo, eles têm meu telefone e tal, então a gente já Uhum. conversa. Então, lá da maternidade, a gente já está discutindo, eu já vou estar entendendo como que está todo o mecanismo, a questão de quanto que está perdendo de peso, se está ficando amarelinho ou não, ictérico. Então, a gente decide. Então, o primeiro ponto que às vezes os pais têm é, quando que tem que ir? Essa resposta
ela depende, né? Normalmente a gente fala entre 5 e 10 dias, a média 7 dias, mas é lógico que o hospital vai sinalizar. Então, por exemplo, se o bebê está muito amarelinho, né, ictérico, então às vezes, olha, eu quero que vocês olhem um pouco mais precoce. Ah, o seu bebê perdeu mais do que o esperado. Normalmente um bebê perde aí 10, 12% em relação ao peso, né, de nascimento, e às vezes a questão que vão, nas últimas 48 horas o bebê teve uma aceleração aí de quanto que ele estava perdendo. Então às vezes vale a pena ir um pouco mais rápido do que esperar, por exemplo, 10 dias, né? Então a questão é essa. Então o primeiro ponto, essa é a média para entender quando que vocês chegam lá. Chegando lá, o que as pessoas sempre têm é a questão da amamentação, né? E eu acho que é óbvio que a gente poderia ficar falando uma live inteira. Eu acho que é legal a gente, não vamos falar só de amamentação, mas um dos segredos da amamentação vem disso que a gente começou a nossa live. É a questão do nível de ansiedade, o nível de cobrança, o nível de expectativa. As coisas vêm muito no alto, assim, e a gente precisa, vamos respirar um pouquinho, ter uma adaptação do corpo. Ninguém aprendeu, ninguém sai de fábrica, nem você como mãe, e nem o filho, sabendo como que é esse processo. Existe todo um ajuste, e isso demora. Eu tenho bebês que vão demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E isso é importante, esse olhar é importante. Então, os bebês que demoram um pouco mais para engrenar, tudo isso dentro de uma margem de segurança, o pediatra está lá. Então, por exemplo, às vezes está assistindo essa criança semanalmente, ele está sendo visto, não foi largado. Então, às vezes tem uns que não entram no mesmo ritmo. A gente tem que entender que a gente lida com o ser humano. O ser humano, ele tem as suas próprias características. Não adianta a gente ficar usando modelos. O modelo é importante para a gente ter uma noção, uma margem de segurança e uma referência. Mas os casos, eles são individualizados. Esse é o problema, que às vezes as pessoas querem colocar todas as crianças no mesmo grupo. E daí vem uma ansiedade muito grande em cima da expectativa, de pressão em relação ao quanto que tem que ganhar. Calma aí, a gente precisa entender que a gente está lidando com uma criança. Então, às vezes, ele não está igual. Almeja-se que a criança ganhe no comecinho de vida 25, 30 gramas por dia. Ganhou, está ganhando 10, depois vem na outra semana e ganha 18, já próximo dos 20 como meta. Gente, 18. Às vezes eu falo isso para uma mãe, às vezes parece que 18 é nota vermelha. E a criança ganhou, ela não emagreceu. Então, existe um lado positivo nisso. Quando vocês valorizam esses números, é onde eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado que biológicas não é exatas. Se existe engenharia, essas áreas, não adianta transformar a minha área, que é medicina, em exatas. Quando nós médicos nos aventuramos e ficamos em cima com um negócio de número, a gente não sabe lidar, primeiro porque é na nossa área. E a gente, quando acha que domina, a gente carrega muito de pressão em cima da mãe e é a última coisa que ela precisa. Então, esse é o primeiro ponto aí, que eu vejo a questão da amamentação, que a gente precisa, nesse sentido, cuidar dessa mãe, a alimentação, que eu tenho certeza que é uma das dúvidas, né? Então, a gente já faz esse link assim, que ela pode comer, vocês podem comer de tudo. Como assim? Mas as avós me trouxeram um monte de restrição. Eu li no Dr. Google que eu não posso comer isso, isso, isso. Não posso comer feijão, não posso comer nada verde, eu não posso tomar um leite, eu não posso comer um docinho, eu não posso nada. Eu falei, aí a gente tem que fazer uma reflexão. Quando a gente tem tanta restrição, não é à toa que a gente não consegue 2 meses de média de aleitamento exclusivo. Por quê? Porque uma das coisas vem toda essa pressão. E o ato de amamentar é uma coisa muito difícil. É muito difícil, tá? E esse é o que a gente reconhece e enaltece as mães. Absurdamente isso. É uma coisa altamente admirável. Para as mães que conseguem e para as mães que fizeram de tudo e também não conseguiram. Sim. Não pode levar isso, entendeu? Ou que está em aleitamento misto, vamos valorizar todo mundo, a gente precisa acolher. Mas é um ato muito difícil. Então, esse é um dado importante, entendeu? Tiago, é muito legal você falar isso, porque eu vi que algumas amigas entraram, e quem tiver aí quiser comentar, 2 amigas do interior estão tentando amamentar de tudo, e elas, assim, tomaram bronca mesmo do pediatra, porque não ganhou o peso que deveria. Eu acho que as mães ouvirem isso é muito importante, mas como a gente gostaria que mais pediatras também ouvissem e tivessem essa visão que você coloca, né? Porque a gente ouve muito isso, de ficar em cima da meta, né? De quanto de peso. Então, isso é muito legal que você fala. Para acalmar isso o coração de quem está ouvindo. Precisa.
Isso é importante, entendeu? A gente, vou dar bronca numa mãe? Quem sou eu para dar uma bronca em alguém? Ainda mais num tema de aleitamento, sabe? É um tema super difícil, mexe tanto, 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 porque vem uma carga de cobrança, porque aquele peso vem aquela questão, porque a mãe sente que é dela aquilo, que é uma responsabilidade dela, e não é de tudo dela. É óbvio que ela fornece, mas a questão do ganho, metabolismo da criança, o como a criança encara a questão da amamentação, o fluxo, tem as coisas que não são a responsabilidade dela. Então, a gente não pode fazer isso. A gente vai jogar fora um momento que tem que ter um brilho. Eu sei que as mães vão falar, doutor, mas não tem nenhum brilho, meu peito está machucado, eu não durmo direito. Mas o brilho é isso, vem ao longo prazo. O começo de ajuste, ele é mais difícil. Mas vocês respirando fundo, blindando nessa rede de apoio, em casa, evitar que um monte de gente dê palpites, aprendam. Tudo que tem um monte de palpite é porque nada é 100%. Se já te tem 1000 receitas para cólica, se tivesse uma, para que teria 1000? Então, a gente precisa fechar a família. Fecha as pessoas que realmente são importantes, sigam, escolham um pediatra que vai acolher vocês. Se for para encher o saco, tem um monte de pediatra, gente. Tem um monte de pediatra. Aqui em São Paulo, se vocês falam, doutor, eu quero saber um pediatra em São Paulo, tem um monte de amigo ótimo que vai acolher. Então, às vezes, a gente tem que entender que não acertou em um, vai acertar no outro, vamos buscar. É assim que funciona. E tem que ser uma pessoa que acolha vocês. E aí tem metade do caminho, que é o que eu sempre falo, o pediatra não pode atrapalhar, né? Não pode atrapalhar. Acho que esse já ajuda muito, né? Maravilhoso. Acho que até a Adri falou aí, deveria ter encontrado um pediatra como você na primeira consulta, que ela foi vários pediatras. Deixa eu ver aqui, então. Quantos dias... A gente está falando sucintamente que tem várias perguntas, viu, gente? Mas depois, se vocês quiserem mandando, eu vou anotando, e daí, qualquer coisa, o Thiago me ajuda a responder em outras mensagens aí. Quantos dias o bebê pode ficar sem fazer cocô? Ótima pergunta. Isso aí também é uma coisa, né? Que as mães às vezes ficam lá contando os dias e tal. O que eu sempre falo que o mais importante é o comportamento. Um bebê em aleitamento materno, principalmente aleitamento materno exclusivo, a tendência é que o leite materno ele é mais laxativo. Então tem bebês que eles fazem, a cada colocada no peito é um reflexo que a gente chama de gastroenterocólise. Colocou no peito, parece que é uma passagem. As mães falam, nossa, mas nem saiu o leitinho aqui, já está desperdiçando, né? Agora falam, nossa, parece que é uma passagem direta, né? Não, nem fica aí dentro, não. Não, é assim, esse é um reflexo, é normal. Mas em contrapartida tem aqueles bebês que têm um intestino, né, e um funcionamento, e que isso às vezes no começo ele pode ser um pouquinho mais lento, né? Então eu tenho bebês de consultório que demoram 5 dias para fazer cocô, tem bebês que demoram 7 dias, daí você fala assim, nossa, 7 dias, que absurdo, e não fizeram nada. É aí que está a resposta. O que decide a conduta é a irritabilidade do bebê, as dificuldades no caminho. Às vezes o bebê fica 1, 2, 3. Lá no terceiro dia, quando ele vai ficar meio chatinho, faz o cocô. Beleza, não vou fazer nada. Agora, aquele bebê que sofre, que não mama, tá lá chorando o dia inteiro, uma irritabilidade extrema, é óbvio que no caso desse, às vezes a gente precisa até colocar um supositório. Então, essa é a questão. Então, varia bastante isso, entendeu? Mas o comportamento é a chave de tudo. E muito, acho que essa pergunta também veio bastante associada a ver se ele está mamando bem. Porque de amamentação vieram várias perguntas, eu foquei mais ou menos naquela. Mas o cocô seria também, nesses primeiros dias, um sinal de que a amamentação está indo bem. E essa regra é a mesma regra desde o comecinho de vida ali. Isso, a questão da parte intestinal, mas é lógico, tem alguns têm uma tendência a ser algo um pouquinho mais lento, mas não é um único parâmetro. A gente tem que olhar a hidratação do bebê, então a gente olha a mucosa, vê a linguinha se está molhada. Uma das coisas mais importantes, assim, bem à frente até do cocô, é o xixi. Então, se você vê que o bebê está toda hora com uma fraldinha fazendo xixi, é um sinal que ele está mamando, ele está hidratado, porque um dos sinais que não está tendo entrada mesmo suficiente, a criança para de fazer xixi. Agora você vê 8, 10 horas sem nenhuma gota de xixi, opa, vamos ficar atento, né? Então, às vezes está olhando aqui, passa a mão na moleirinha, a moleirinha está bem afundada, não está fazendo xixi, linguinha, né, a boquinha está muito seca, opa, alguma coisa não está batendo, né? Então, existem várias coisas que a gente precisa olhar para esse bebê, além da questão do intestino. Eu valorizo muito
a questão do xixi, mas cuidado, porque essas fraldas hoje, essas fraldas têm um poder de absorção violento, tanto é que existe até algumas hoje em dia, tem uma marca que pelo menos pela faixa de recém-nascido tem uma faixinha, né? Eu não vou fazer jabá, não é isso, mas, por exemplo, quando é muito pequenininha, porque às vezes as mães gostam de colocar a mão na fralda para ver se faz sente úmido, só que não sente, porque elas são muito boas, essas fraldas, né? E daí ele fica uma faixinha, ele muda de cor, então isso às vezes ajuda os pais a entenderem, às vezes não precisa ficar pondo a mão lá dentro para ver se fez um xixi, é só olhar a fralda que tem essa marcaçãozinha aí diferente, entendeu? Legal. Cor verde do cocô é normal? Então, não é à toa que eu vim de verde, né? Então, assim, meu celular, ele é meio patriota, assim. O que eu recebo, eu devo ter, acho que umas 5.000 fotos de cocô no meu celular. Acho que todo pediatra tem. As mães é um cocô meio estranho, com uma cara meio estranha, um tom diferente. Olha, eu vou te falar, eu tenho de todos os tons aí do arco-íris, todos os tons de verde. Então, assim, o cocô, ele é meio patriota, tá? Então, às vezes vai pro amarelo, pro verde, às vezes vai pro marrom, às vezes ele fica mais escuro. Não tenham medo em relação à cor. A única cor que a gente fica mais atento é quando tem sangue, né? Então, quando você nota um sangue lá, antes de você já correr, chorar, desesperar, falar assim, meu filho está sangrando, é uma coisa grave, o que vocês vão fazer é o seguinte, olhe o ânus do bebê. A grande causa de sangramento nos bebês é uma fissurinha no ânus. Às vezes o bebê tem um intestino, né, um ritmo mais lento, às vezes a mãe, infelizmente, usa um lenço umedecido que não é o mais adequado, tem uma irritaçãozinha ali. Então, antes de chorar, a gente está no Dr. Google, causas de sanguinho no cocô dos bebês, já chora e tal, olhe o bumbum do bebê. A grande maioria das vezes vem de assaduras mesmo. Daí, lógico, a gente vai fazer um cuidado especial para isso aí não evoluir, tá? Mas é bom ficar mais atento quando você tem a questão do sangue, tá? Legal. E falando em sangue, as minhas 2 filhas, e eu recebi também uma pergunta dessa, saiu um sanguinho, né, da vagina alguns dias depois do parto. O que é isso? Então, tem a questão hormonal e tem os cristais na urina de concentração. Isso é muito comum. Então, também vocês podem ficar super tranquilos. Vocês vão ver, é uma coisa que fica meio pontual, não é para também ficar lá ad eterno, isso aí não é normal, mas é sim muito comum acontecer às vezes por uns 2, 3 dias. Então, isso são alguns cristalzinhos. E também tem a questão hormonal, né? A gente tem que, não só disso, mas o bebê de vocês, ele recebe todo o aporte hormonal da mãe quando está lá na barriga, pelo cordão umbilical. E daí o que acontece? Às vezes tem alguns bebês que nascem com a mama bem desenvolvida, né? E às vezes uma mama maior que a outra. Ué, como assim o bebê já tem mama? Só que só a mama só vai aparecer com a questão da puberdade. É excesso de hormônio feminino. E daí o que acontece? Cortou o cordão umbilical, funciona igual uma menstruação. Como que a mulher menstrua, né? A mulher menstrua quando que você tem toda uma proliferação de tecido, né? Dessa parte uterina, quando tem uma queda dos hormônios femininos, daí tem a descamação para preparar tudo de novo para ficar um ambiente propício para engravidar. A mesma coisa acontece isso. Quando você corta o cordão umbilical, a criança não é um adolescente, pode ter essa queda hormonal e ter algum escapezinho de sangue, mas nada a se preocupar também. Legal. Quantos dias, em média, para o umbiguinho cair? Isso depende dos pais. Os pais, às vezes, têm medo de encostar no umbigo, acham que o umbigo parece que é uma coisa de outro mundo, que aquele umbigo tem sentimento, que sente dor. Gente, o umbigo não sente dor. O que acontece é que o filho de vocês, a hora que cai, aquele álcool é gelado. Então, você imagina as mães de primeira viagem, que está 40 graus, coloca 1000 roupinhas no bebê, joga um álcool lá gelado, o que vai acontecer? O bebê vai chorar pra caramba. E é óbvio que ele vai chorar. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é não ter medo e conforme vocês... Eu sempre recomendo, né? Você vai ver que tem alguns pediatras, aplicar umas 3, 4 vezes ao dia. Eu falo o seguinte, quanto mais vezes vocês aplicarem, o álcool ele vai desidratando, tá? Esse cordão umbilical. E daí mais rápido vai cair. Então, às vezes tem mães que pegam firme e caem com uma semana, tem mães que são mais receosas, que demora 2 até 3 semanas, mas a gente vai sempre acompanhando com o pediatra. É lógico
que casos que demoraram muito tempo, às vezes é bom ficar atento, porque, por exemplo, até problemas de tireoide, às vezes acontece, hipotireoidismo congênito, que justifica uma queda tardia do coto umbilical. Nossa. Mas junto a isso, já deve estar saído o resultado do teste do pezinho, que normalmente sai com 2 semanas, então teria um parâmetro nesse sentido. Eu vou te falar, é muito comum mesmo a mãe ter medo de limpar, acha que dói e tal. E outra coisa importante, quando você olha o coto umbilical, não adianta ficar naquela extremidade passando álcool. É a mesma coisa, quando você quer derrubar uma árvore, muito longe aqui, os protetores da natureza, que eu sou também, mas você tem que bater aonde? Na raiz, gente. Então, é lá na base. Então, às vezes tem a pele, você tem que tracionar um pouquinho a pele, você vai ver que aquela base do umbigo está amarelinha, é ali que vocês precisam passar o álcool para secar o quanto antes para ele cair, entendeu? A Renata, que minha amiga, falou, da primeira foi com 25 dias, a da Dil também foi por aí, e da segunda com 7. Da Pietra foi acho por que que será, 15. Né? Exatamente. Ah lá, mas o dela foi confiança, sentiu confiança. Eu ainda tava. E você sabe que a Dil teve uma complicação, como que chama? Que teve que usar nitrato de prata, que não achava. É porque não acha mesmo, a questão está em falta, existia um bastãozinho, mas infelizmente muitas pessoas estavam usando esse bastão para fazer aborto, então hoje em dia você não acha. Existia um bastãozinho que você passava, isso é um granuloma de coto umbilical, um restinho do coto. Aí a gente vai conseguindo, vai passando o álcool, aquele granuloma também vai secando, entendeu? Eu já vi até a gente colocando um pouquinho de sal ali, fazendo um churrasquinho também, mas tem que tomar cuidado porque o sal pode irritar. Então existe sim até estudos mostrando que é uma das sugestões quando a gente não tem essas outras aí possibilidades. Mas o mais importante é continuar passando álcool. Caiu o umbigo, ainda sai secreção, sai um pouquinho de sanguinho, continua a limpar do mesmo jeito, mesmo com ele acabou de cair. Legal. Deixa eu ver aqui a próxima. O que fazer quando tem hérnia umbilical? Quando você tem hérnia umbilical, a primeira coisa que você não pode fazer é ficar pondo coisa naquele umbigo, tá? Então, colocar... todo mundo quer ficar enfaixando, todo mundo quer colocar moedinha de R$1 lá e tal. Isso não se faz. Ah, mas daí funcionou. Não. Primeiro, as mães têm uma coisa chamada diástase do músculo reto do abdômen, tá? Os bebês também têm isso, tá? Então, da mesma forma que vocês, mulheres, têm, o que é diástase? Você tem o músculo do tanquinho, então o bebê vai crescendo lá dentro, vai ter uma separação do músculo do tanquinho. O bebezinho, quando ele nasce, ele também tem esse músculo, essa musculatura. Tanto é que, não sei se vocês lembram, a barriga do bebezinho é uma barriguinha caidinha. Tanto é que a gente dá um apelido para ela, é uma barriga em batráquio, barriga de sapinho. É igual o sapinho quando está lá deitado, aquela barriguinha espalhada. Essa é a barriga dos bebês. Por quê? Por causa justamente dessa questão desse músculo, né? Esse músculo do reto do abdômen. Então, eles têm uma diástase também, então às vezes nem é uma hérnia verdadeira. Então, a grande maioria nesse primeiro ano de vida nem é uma hérnia, mas o fechamento é de cima para baixo. Então, a última porção que vai fechar é ali perto do umbigo. Então, às vezes tem alguns bebezinhos que ficam, parece uma bexiguinha ali perto do umbigo. Então, primeiro, acompanhar. A gente só tem que tomar cuidado no caso se sai uma alça do intestino, daí estrangula, daí às vezes tem que fazer uma cirurgia. Mas a grande maioria das vezes não tem que fazer nada. Nada que vai fechar esse músculo do tanquinho, vai fechando e não precisa fazer nenhum procedimento cirúrgico. Agora, casos lá para frente, 2, 3 aninhos, que tem uma indicação, é uma cirurgia também muito tranquila, é pelo umbiguinho mesmo, e que vai juntar esse músculo aí do tanquinho, vai deixar ele fechadinho aí, onde tinha hérnia, entendeu? Muito bem, legal. Uma seguidora falou, no hospital me indicaram que era para colocar a bebê deitada de lado. E eu vi no canal, que eu já fiz um post sobre isso, que sempre para colocar de barriguinha para cima. E aí, qual a orientação? Essa orientação... Essa orientação não vem da minha cabeça, tá? Isso aqui veio de um estudo americano, que eles começaram era o seguinte, as crianças saudáveis estavam indo de boa, ganhava peso e tal, né? E daí passava lá a família feliz, não? Um belo dia os pais chegavam naquele quarto lá, no bercinho do bebê, e encontravam o bebê morto, né? Ué,
Mas como assim bebê morto? Bebê saudável, né? O que estava acontecendo e tal. E daí foi colocado isso, o nome de síndrome da morte súbita do lactente. Tá? Então, essa síndrome da morte súbita são mortes que aconteciam de uma forma, às vezes, inexplicável, mas que não é assim inexplicável, porque existem causas e riscos que eu vou falar para vocês, mas nos bebês menores de 1 ano, né? Principalmente entre os 2 meses e os 5 meses de idade. É a faixa mais perigosa disso. E chegar à conclusão que aumentava, às vezes, em 5 vezes o risco quando o bebê dormia de lado, igual essa maternidade falou, tá? Ou com a barriguinha para baixo. Então, são posições que os avós ficam atazanando os pais, porque era assim que a gente dormia. Ah, mas você sempre dormiu assim, você sempre tal, e olha lá, você cresceu, você vingou, não teve nada disso. Os pediatras inventam essas frescurites modernas, não bate. Mas, gente, isso é um estudo, eles foram pegando. Você tem uma noção, é a terceira principal causa de morte de bebês nos Estados Unidos, é justamente a questão da morte súbita. Tá? E o que a gente tem que pensar? Primeiro, por que é risco? A criança que está de lado ou a criança que está com a barriga para baixo, se você pegar até os 2, 3 meses, ela não tem capacidade, ela não tem esse controle cervical. Então, se ela tomba, ela não consegue tirar o rostinho e virar. Então, ela pode sufocar. Quais são as outras coisas que a gente sabe que atrapalham? Tabagismo na gravidez, tabagismo passivo também aumenta risco, tá? E a maior parte está atrelado ao berço, tá? Ao berço, isso é importante. Então, me perdoem as artesãs que fazem aquele trabalho lindo, mas eu acho que vocês precisam focar em coisinhas, bichinhos para maiores e tal, mas protetor de berço, aquilo que custa uma fortuna, que às vezes é a primeira coisa que a mãe quer, que é bordar o filho, tal, faz a coroa, a princesa, não sei o que lá, isso não é recomendado. Sinto lhe informar, mas isso é dispensável. Por quê? Porque se a criança vai com o roxinho num protetor daqueles de berço, a criança pode sufocar. Então, o berço é um berço clean, sem nada, sem graça, mas ele é seguro. O bebê tem que dormir olhando para cima. Ah, mas o meu bebê volta mais leite, doutor. Daí a gente tem que fazer medidas de refluxo, que a gente tem outras perguntas que você vai me fazer. Sim. Mas o bebê também tem que dormir olhando para cima, mesmo com refluxo. O bebê tem que ser colocado lá nos pés, no berço, tá? Isso também é importante. O bebê não dorme na cabeceira, no mundo ideal. Por que ele não dorme na cabeceira? Se vocês forem cobrir, então vai passar uma mantinha que tem que ser na região do mamilo dele e colocar por baixo do colchão, se ele dormir na parte de cima, ele pode parecer uma minhoquinha entrando e a coberta vir pro rostinho. Então o bebê tem que dormir nos pés, porque se ele descer, o pezinho dele vai encostar na madeira lá embaixo. Então o bebê não dorme na parte de cima do berço porque ele pode entrar debaixo de uma cobertinha. Então, nada de bichinho, nada de essas coisinhas que ficam poluindo o berço, isso não é recomendado. Existe uma outra questão que a Academia Americana fala, e que isso é muito discutível em relação à cama compartilhada. Tá? A cama compartilhada em aumentar risco de morte súbita. Realmente, eu já trabalhei, eu trabalho, aliás, em serviço público, eu já vi casos que um dos pais dormiu em cima da criança, a criança morreu. Tá? Então, não que eu seja contra, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter só muito cuidado, principalmente nessa época mais fria, e às vezes os pais jogam uma coberta, essa coberta vai cair no bebê. Então tem que saber o perfil de cada um para fazer uma cama compartilhada, precisa ter muita responsabilidade, mas eu não tenho nada contra em relação a isso quando é tudo muito bem orientado. Eu brinco assim, né? As pessoas às vezes criticam cama compartilhada, né? Nessa faixa tão estreita da vida, mas a hora que encontra alguém quer compartilhar até o último dia da vida com alguém, né? Parece que cama compartilhada é um grande problema, mas daqui a pouco é a solução e todo mundo quer ficar de conchinha a vida inteira. Então não acho que é um problema, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E se a gente faz cama compartilhada, também a gente tem que pensar no bebê. Outra coisa que eu sempre falo para os pais, essa é uma decisão do casal, né? Porque eu vejo assim, uma empolgação, quero dormir lá. É óbvio que o bebê perto das mães é muito melhor, porque é a questão da amamentação. Mas eu já vi casais atrapalhando o relacionamento. Agora pensa pro bebê, vamos fazer cama compartilhada, Um belo dia eu tô de saco cheio de cama compartilhada, quero curtir meu marido, não sei o que lá, eu expulso o bebê, vai pro berço lá longe. Isso é injusto. Eu acho que se vocês optam por um
modelo de cama compartilhada, vocês têm que imaginar que o bebê está aprendendo isso. Eu acho que a gente tem que ter empatia e respeito para o bebê. Então, não pode a gente chegar e ficar esse põe e tira. Então, assim, a decisão para iniciar uma coisa que tem que ser a questão de segurança, a gente tem que pensar com carinho, mas também não é assim que funciona. Agora eu estou de saco cheio porque eu quero minha vida normal e agora eu expulso ele de lá. Agora, falando em morte súbita, o bebê, a recomendação, lógico, os 6 primeiros meses a gente fica de olho, mas a gente sabe que o primeiro ano de vida, então, que é onde encaixa a morte súbita, a gente tem que ficar de olho no nosso bebê. Se a gente tem uma câmera potente lá, né, que vai detectar, se ele faz algum barulho, vocês vão correr lá, eu acho que isso a gente tem que tomar um cuidado. Não, eu quero deixar naquele bercinho do lado da cama. Então, assim, a forma como vocês escolherem como o bebê de vocês vai dormir, beleza. Só lembre que esse primeiro ano de vida a gente tem que ficar mais atento com o bebezinho mesmo. Não, e hoje eu levei um susto, que minha mãe não esteja me vendo, que ela já... Mas a Pietra, de 4 meses, eu cobri, e aí eu tava no telefone na sala, daí eu ouvi ela, né, resmungando bastante, fui lá, coberta na cara dela, assim. Ainda bem que eu ouvi rápido, né, porque eu falei, agora não vai, mas vai dormir com aquele... Tem tipo um macacão, veste um cobertorzinho, assim, sabe? Você já viu desses? Me parece que é mais seguro, que aqui é uma alça, na verdade. É uma alcinha, é um saquinho, né? Outra coisa que morte súbita a gente não pode esquecer é justamente o excesso de roupas, portoquinha, essas coisas que podem sair, né? Então, além dos bichinhos que eu falei, então a gente tem que controlar o ambiente. Então, o excesso de temperatura no bebê é um risco também que aumenta aí para a questão do fator de risco para morte súbita. Então, colocar o bebê de dormir de uma forma leve, olhar que às vezes o bebê ele transpira. Gente, se o bebê está transpirando, ele está te avisando, mãe, eu estou morrendo de calor, me ajude. Não fica exagerando na quantidade de roupa. Eu sei que você é friorenta, mas ele já está anunciando. Começa a aparecer aquelas brotojinhas no rosto, ele já está te avisando, olha, é roupa, vamos maneirar. Não é o beijo do meu pai que tem barba, é excesso de roupa, mãe, vamos relaxar, entendeu? E isso a gente precisa tomar cuidado, porque excesso de roupa aumenta o risco de morte súbita. Então, deixar o bebê dormindo mais leve é melhor, entendeu? Legal. A Adri perguntou, ninho para dormir, pode? Acho que é aquele redutor. A mesma coisa. Mas a mesma coisa, né? Você tem que imaginar que é algo de tecido. Quando o bebezinho, principalmente os pequenininhos, você coloca ele nesses ninhos, ele pode virar o rostinho, também é um risco aumentado. Isso, queira ou não queira, as pessoas vão inventando alguns artifícios para deixar o bebê mais contido, né? Então, é importante, às vezes, segurar o bebezinho, né? Então, a gente restringe um pouquinho mais ele, para ele lembrar que está lá na posição uterina. Isso é uma coisa que funciona bem, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu recomendo fazer e às vezes no comecinho vai bem. Agora essas outras coisas de ambiente, por exemplo, travesseiro, a gente não recomenda travesseiro. Eu sei que as mães, mas e aquele travesseirinho que parece um donuts para não deformar a cabeça? Porque uma das coisas que acontece e que vem acontecendo com uma incidência maior, que desde quando... o charutinho, é isso mesmo. A X Magalhães falou, o famoso charutinho. Charutinho é super legal, pode fazer. Agora, também tem que saber fazer direitinho para não ficar com esse tecido solto. Agora, uma das coisas que a gente fala que a gente precisa tomar muito cuidado então a questão de temperatura, então o que a gente elencou aqui da morte súbita, né? Temperatura, tabagismo, a questão do bercinho, o travesseiro, que é isso que eu ia falar agora para vocês, que eu perdi a fio da meada, mas o travesseiro, que uma das coisas que com o advento de dormir olhando para cima, começou a ter uma coisa chamada plagiocefalia, que às vezes a criança fica olhando só para um lado e aquele lado fica achatado e a cabeça fica um pouquinho deformada. Então é importante a gente rodiziar bastante o nosso bebê para justamente ele olhar para regiões diferentes, porque a tendência é de ficar só olhando para um lado. Então eles vão ter uma tendência, então a gente mostra com coisinhas, com estímulo, às vezes só com a posição de vocês, e ele vai começar a olhar para o outro lado, mas isso o pediatra vai acompanhando em todas as consultas, entendeu? Legal. E aquele amassadinho volta, né? Da Jill era bem amassadinho e... Volta, mas você tem que ficar de olho, tem que ficar lá sempre. E uma das coisas mais importantes para fazer, assim, que chama tummy time. Tummy time é o tempo de barriga para baixo, né? Quando que a gente começa a colocar o bebê de barriga para baixo sob supervisão? Ninguém está mandando o bebê dormir de barriga para baixo. Então, isso é recomendado desde pequenininho. Nasceu, a gente já põe. É óbvio que depois que mamou e tal, a gente vai pôr a barriguinha lá
numa superfície, que às vezes volta todo o leitinho. Mas colocar o bebê assim, ele ajuda todo o desenvolvimento aqui da coluna cervical, coluna torácica, lombar, fortalecimento das perninhas, a questão da mão, porque ele vai começar a afastar assim, vai começar a afastar do chão. Então, colocar o bebê de barriga para baixo como exercício diário é primordial para o desenvolvimento dele. Legal. Refluxo. Eu tenho uma história aí com refluxo. A Dil, né, a minha filha mais velha, a gente chegou aí, a pediatra, que é muito, muito boa, ela falava, olha, virou refluxo de tanto eu insistir, porque tinha que ter um motivo para ela vomitar tanto, para ela chorar tanto, para ela... Mas hoje, comparando com a Pietra, eu vejo que não era um refluxo patológico. Eu tinha, na verdade, muita insegurança e eu tenho hiperlactação e eu não percebi, eu ficava meia hora com ela no peito. No começo eu ficava uma hora dando mamar, depois eu fui ajustando, mas toda vez que ela mamava, ela passava mal de tanto leite. E aí eu tive chegamos a um diagnóstico de APLV, uma suspeita. Fui num gastropediatra, enfim, eu fiquei sem comer nada de derivado de leite por 6 meses, no aleitamento exclusivo. Depois eu comecei, ela mamou até os 2 anos, ela nunca mais teve nada. Enfim, e hoje, comparando com a Pietra, é a mesma coisa que a Pietra mama em 5 minutos desde que nasceu, porque eu tenho muito leite, eu fico meia hora com ela, ficava, agora menos. Meia hora com ela em pezinha, o berço elevada, né, a cabeceira, e para ela foi outra coisa, embora casos muito parecidos no começo, eu vi que, na verdade, era muito mais a mãe colocando patológico aí no refluxo. O que você tem a dizer sobre refluxo, então? Não, todo mundo faz diagnóstico adoidado de refluxo, né, e assim, primeira coisa, assim, o ato de voltar o leite, ele é frequente. Então, se você pega um bebê que às vezes foi prematuro, né, às vezes um pequeno aí para a idade gestacional, então eles voltam mais porque existe às vezes uma incompetência do esfíncter, né? Então tem um esfíncter que é o que divide aqui o esôfago para chegar no estômago e faz um controle. Então no comecinho, o bebê às vezes tem uma imaturidade. Da mesma forma que o bebê é molinho, esse esfíncter ele pode não fechar tão bem na hora que passa o leite. Lembrar que o estômago ele é pequenininho, né? Então, por exemplo, seu caso, uma hiperlactação. O bebê quando nasce, ele não tem noção de saciedade, ele vai tuchando, aceitando, blá, 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 blá. E daí o estômago não cabe, vai chegar e vai ter que sair por onde? Essa distância aqui, alguns centímetros, é muito menor do que do estômago para todo o intestino, que tem mais de metro, entendeu? Então, assim, para onde vai sair? Para cima. Então, a grande maioria dos bebês são, sim, voltam bastante leite, né? Agora, o que é importante saber? Quando volta leite, isso é normal? Que é o refluxo, tá? O refluxo fisiológico, quando ele é aceitável por causa dessa questão de maturidade. Torna-se patológico quando já existe alguma repercussão desse voltar. Então, choro inconsolável, o bebê não ganha peso principalmente, às vezes teve otite, alguma coisa nesse sentido. Então, isso que você tem que pensar num refluxo patológico. A gente tem que lembrar daquilo que eu falei, da diástase. Essa musculatura aí que não funciona tão bem do abdômen do bebê, dependendo da posição como você mexe, às vezes só de colocar ele aqui todo comprimidinho, vai comprimir o estômago que está logo abaixo ali e vai fazer com que volte mais. Então, primeira coisa, relaxe. Quais são os guidelines, quais são as grandes recomendações médicas para a doença de refluxo e para refluxo? Às vezes você encurtar o tempinho das mamadas, né, para diminuir esse ímpeto do bebê. Então aquele bebê que às vezes ficava meia hora, 1 hora lá, se você diminuir, por exemplo, ao invés de voltar a cada 3 horas, eu estou dizendo assim, é lógico que a gente quer uma livre demanda, mas a gente tem que sentir como que é o nosso bebê. Mas se o bebê é um grande vomitador, às vezes, será que com 1h30 o bebê não vai se ajustar mais? Porque ele não vai com aquele ímpeto, então, porque ele já vai ter um pouquinho de leite lá e vai mamar menos, mais picadinho e dá tempo desse leite. Isso é uma abordagem. Comprar um travesseiro anti-refluxo, que na verdade é uma inclinaçãozinha, isso também é recomendado. Então, esses são os pontos. Agora, medicamentos. Primeiro, alguns medicamentos que são usados no Brasil. Tá? Então, eu vou dar um exemplo da domperidona, que é o Motilio.
né? Então, todo mundo às vezes quer lá para refluxo, vou usar isso aí. Estados Unidos e inúmeros outros países no mundo é proibido, tá? É proibido porque ele pode alterar o ritmo cardíaco e às vezes dar uma arritmia isso no bebê e às vezes levar até a morte do bebê. Nos Estados Unidos ele é proibido. E aqui no Brasil usa-se igual água. É diferente as indicações em relação ao auxílio para aumentar a produção de leite. Isso não tem nada a ver. Eu estou falando do bebezinho. Do bebezinho para refluxo. E as pessoas usam aqui remédio demais, sendo que nos Estados Unidos é proibido. E não existe nenhum guideline no mundo que fala para usar esse remédio e aqui usa-se bastante. Outra coisa que todo mundo gosta é dar antiácido, tá? E outra coisa, não, porque como ele volta, arde, é 100% acidez, não sei o que lá, tá queimando, ele sente dor. Mas existe refluxo alcalino. E a gente nem faz esse diagnóstico, porque se é um refluxo que veio até do intestino que subiu, você dá um antiácido e ele é alcalino, não vai adiantar nada. Tá? Então, as medidas comportamentais para refluxo são primordiais. Eu sei que às vezes os pais ficam frustrados, daí começa a fazer essas suposições, daí chega em alergia à proteína do leite de vaca, e às vezes não tem nada disso. A gente precisa entender que é uma fase, é uma transição, que a gente tem que ter mais paciência. Então, um bebê que volta mais leite, a gente vai ficar aí 20, 25 minutos com ele em pé. É diferente daqueles outros bebês que às vezes você nem nota rotar, ele fica de boa, mas um bebê que volta muito, vê um vomitador, a gente tem que ficar com ele com uma posição mais tempo elevado. Então, vai de cada caso. Tem bebês que não. Tem bebês que em 5 minutos estão de boa. Tem bebês que você nem nota ele arrotar, porque quando a pega está mais perfeita, ele nem arrotar, ele vai arrotar, em muitos bebês. Então, essa é a questão, tá? Isso é uma pergunta também. Que o bebê demora muito para arrotar, se posso deitar sem ele ter arrotado? Pode. Você que vai conhecer o seu bebê. Primeiro que, lembra, ele vai estar lá pertinho de você. Lembra do capítulo que a gente falou sobre morte súbita. Então, você está assistindo o seu bebê. Então, se ele fizer algum barulho, você vai estar lá, né, para acudi-lo. Então, é o primeiro ponto. Se o seu bebê é um bebê que não tem uma tendência a ser vomitador, ele pode, sim, tranquilamente ficar lá, às vezes 5 minutinhos, não vai arrotar, tá de boa. Beleza, não tem que se preocupar. Agora, é lógico que naqueles casos que o bebê volta bastante, você tem que ficar mais tempo com ele, entendeu? E um oi aí pra cá, minha amiga, que deixa uma mensagem. Tá com saudade de você. Tá com saudade também. É isso aí, amizade. A Kellen também, da Vida Afeto, que eu tô apaixonada por o perfil dela, tinha entrado aí. Um oi. Então. A Dola, eu só quero deixar um beijo para a Dola, não conheço essa Dola que está aqui participando, mas eu tenho um carinho absurdo pelas Dolas, tá? Então, um reconhecimento e que vocês fazem diferença na vida de muitas famílias. Eu admiro muito o trabalho das Dolas, assim, é uma coisa muito, muito linda, tá? Eu também, adoro. Eu tive Dola aí, é o melhor investimento possível num parto. Eu acho. Às vezes vale mais que o pediatra, pra falar a verdade. Segredo. A pele vem, tá? Alergia à proteína do leite de vaca. Como se faz esse diagnóstico? Tem tido cada vez mais, né, agora? Então, a alergia à proteína do leite de vaca é a alergia principal na infância, tá? Então, se você olhar aí na literatura, de 3 a 5% dos casos de alergia à proteína, a alergia, de uma forma geral, ela é ligada à proteína, tá? Então, a gente tem que lembrar que o que destaca na primeira fase da vida das crianças são as alergias alimentares. Então, alergia, às vezes, no camarão, alergia ao ovo, alergia ao leite, às nuts em geral, amêndoa, amendoim, essas coisas, né? Então, a primeira questão é isso, tá? Então, um estudo recente também vem mostrando que um dos fatores que aumenta o risco de desenvolver alergia à proteína do leite, e às vezes é muito culpa nossa de pediatra, às vezes de maternidade, é aquele leitinho lá no hospital que parece que não serve, sabe? Eu vou deixar você descansar, eu vou dar uma fórmula aqui para você. Então, hoje em dia, já tem estudos mostrando que uma simples fórmula lá já pode ser um fator de risco para essa criança desenvolver. Então, gente, tem que tomar cuidado. Às vezes as mães falam assim, nossa, fórmula? Acha que fórmula é um leite que veio, né, do espaço. Gente, fórmula é leite de vaca. Às vezes as pessoas não sabem. Como assim leite de vaca? Não, é leite de vaca. É ótimo. É óbvio que a gente nunca vai dar leite de vaca para uma criança, principalmente os menores de 1 ano, porque a gente sabe do risco de desnutrição, o risco de desenvolver anemia, um monte de coisa eu posso falar aqui. Mas a gente sabe que, às vezes, dar uma fórmula para a criança, você está dando um leite que, realmente, leite de vaca foi feito para quem?
o bezerro. E o seu organismo, às vezes, não aceita isso de boa, e aí, o que acontece? Pode desenvolver. Quais são os sinais que, às vezes, são comumente apresentados? Às vezes, a criança também não ganha peso, começa a apresentar sangue, né, nas fezes, umas assaduras que não melhoram, uma alteração da parte intestinal, às vezes vem a questão do refluxo, tudo, às vezes, tudo associado. Eu tenho crianças que têm dermatite, eu tenho criança que, se cair uma gota de leite na pele, ela já faz placas de alergia. Atualmente, eu devo ter mais de 30 crianças com alergia à proteína, porque como eu sou pneumopediatra, tem muitos casos que também tem problemas respiratórios, né? Então, uma das coisas que acontece é que a gente precisa lembrar, e é por isso que a gente tem que se dedicar ao aleitamento exclusivo, porque a gente minimiza absurdamente o risco de desenvolver alergia se a gente der fórmula alguma coisa que não seja o leite materno, tá? Agora, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, ele é clínico, não adianta fazer exame. Alguns casos, você pode fazer um exame que chama sangue oculto nas fezes, mas ele não é diagnóstico exclusivo disso, tá? Mas você, porque lembra que eu falei de fissura no ânus, pode ter um sangramento e às vezes não tem nada a ver com alergia. Tem os imunocapos, os rachis, mas a gente não vai furar a criança. Normalmente a recomendação para uma mãe que está em amamentação é fazer uma dieta de exclusão, igual você fez. Deixar a mãe de castigo, sem leite e derivados, e por um bom tempo, e a gente vai observando o que vai acontecer na criança, né? E se isso vai repercutir, se a criança vai desenvolver, vai evoluindo bem, vai melhorar o ganho de peso em relação a isso, né? Legal. Cólicas. Eu falo, olha, cólicas, eu não sei, eu acho que é sorte, não sei, mas não tivemos cólicas por aqui, eu acho, né? Mas o que as mães mais falam do grupo que a gente tem, enfim, das terríveis cólicas e o que a gente mais ouve, né? E eu chego a pensar que em alguns momentos a cólica é igual eu tive com o refluxo, né? Muito da mãe. E aí, o que é a cólica, na verdade? Então, assim, primeiro, é um dos temas, assim, que, nossa, que mais tem controvérsia, todo mundo tem uma dica e tal, e é o que eu mais recebo mensagem, eu não tenho uma semana que não recebo mensagem em relação a isso. Então, assim, tá no top aí dos comentários de WhatsApp de pediatra, é a questão da cólica, porque a criança chora muito, né? Cólica, a gente tem que diferenciar a questão de cólica. Tem uma cólica, às vezes, voltado ao lado dos gases, tá? Então, um desconforto que o bebê tem. Então, às vezes, porque o leite, ele fermenta. Quando você tem uma fermentação natural do leite, ele produz gases. Se o bebê não tem uma boa pega, ele também pode engolir mais ar, então às vezes isso vai fazer com que ele tenha um desconforto. Então, às vezes o desconforto, principalmente nos bem pequenininhos, às vezes está atrelado mais nesse ponto, tá? Agora, entra a questão daquela cólica que todo mundo fala, né? Que é a partir aí de principalmente umas 3 semanas de vida, e que dura até os 3, 4 meses, que é aquele que a gente, como definição, né? Que é um choro inconsolável, uma inquietação, uma irritabilidade absurda, e é uma regra dos 3, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês assim, mas isso mudou, tá? Isso é uma definição lá da década de 50, que é assim, ó. Quando o bebê, ele chora pelo menos nas últimas 3 semanas, tá? Nessas últimas 3 semanas, em cada semana ele chorou por 3 dias, não precisa ser 3 dias seguidos, tá? E num período de 2 a 3 horas nesses dias, né, que aconteceram, é uma definição de cólica. Então é a regra dos 3. 3 semanas nas últimas 3, que ele chorou em cada semana 3 dias e 2 a 3 horas em cada dia. Essa é uma definição muito usada. Mas viram que a criança que chora 1 hora também pode ser cólica, tá? Então isso é uma questão que pode ser. Quais são os motivos? Assim, gente, tem um monte de suposição, sabe? Então, se você olhar, tem uma questão de maturidade do sistema nervoso do bebê, né? Que é questão de maturidade, de ajuste. Existe uma questão de intolerância à lactose, que é algo transitório, porque a mucosa do intestino está em formação. Às vezes demora para a questão da enzima se estabelecer. Então, às vezes dá uma patinada com isso, o bebê sofre um pouquinho mais. Às vezes, algumas anormalidades da parte gastrointestinal, hormonal. A motilidade do intestino, ele também pode fazer isso. A colonização, então, flora, a questão dos, né, os lactobacilos, as floras, que a flora nossa que a gente convive. Então, existem inúmeros fatores aí que podem justificar essa cólica do bebê, entendeu? Então, isso é um dos
os pontos, o porquê que a criança ela chora. Uma coisa que vocês têm que também saber, que hoje a criança que não mamou no peito, né, exclusivamente, ela tem sim estudos mostrando de 6 até 30% mais chance de sofrer com cólicas do que o bebê que mamou. Justamente isso, né? Vem a questão de formulação, né? Que é um leite que não é um leite da mãe, não tem nem o que falar. Então isso também é uma coisa importante. Daí antes você me pergunte, e aí, o que fazer, né? Doutor, você falou, mas eu não quero passar por isso, né? Tipo, você tem que me arrumar uma solução, não adianta. É isso que todas as mães querem, uma saída, né? Então, as mães estão em live, elas querem uma coisinha, tipo, é aquilo, entendeu? Não adianta. Uma Live é fórmula isso. mágica, por favor. Fórmula mágica eu não vou dar, tá? Mas eu vou colocar várias coisas, acho que para formar uma reflexão. Primeiro, pegar o bebê no colo, tá? Então o bebê tá com cólica, né? Então colocar o bebezinho de vocês barriga com barriga, tá? Isso é uma coisinha que ajuda a temperatura e tal. Às vezes só de colocar o bebê aqui, ó, ele deitadinho em você, né? Com a barriguinha encostada no seu braço, às vezes ele fica, né? Aquela posiçãozinha, né? Que o bebê, ele fica aqui deitado no pai, principalmente, que aguenta, porque tem uns bebês que são bem pesados, a mãe não aguenta, mas ele fica ali encostando, isso também ajuda. Outra coisa, às vezes você dar uma enroladinha no bebê, deixar ele mais contido, isso também ajuda, né? A questão de fazer um pouquinho de massagem, né? Então, fazer uma flexãozinha, igual quando vai jogar bola, toma uma bolada, então às vezes isso também ajuda, porque a gente não sabe se tem um pouquinho de gás acumulado e tal, então ajuda a eliminar em relação a isso. A outra questão é de um banho morno, né? Um banho morno, às vezes, ele funciona bem, uma bolsinha térmica na barriguinha, isso é uma outra coisa que a gente sempre vai pensar em relação a isso, né? A outra coisa que a gente sempre tem que lembrar, reduzir um pouquinho o estímulo do bebê, né? Então, às vezes, o lugar está com muita luz, tem muito barulho, tem excesso de pessoas, às vezes a gente tem que baixar um pouco essa carga de tensão, que já está a gente, e a gente tem que olhar nesse sentido. Será que o bebê está contente, está feliz naquele momento? Então, a gente tem que, às vezes, procurar um ambiente mais tranquilo, colocar uma musiquinha, tipo uma N e tal, às vezes isso ajuda o bebê, tá? A questão da rotina do banho, né? Então, isso também, sono, passeio, as outras atividades, isso também é importante para ele se organizando. Então, banho sempre no mesmo horário. Essa questão de previsibilidade também é uma coisa que traz conforto para o bebê, nessas incertezas, assim. Nada de chazinhas, a avó sempre. Minha mãe me mostra a primeira receita do pediatra, tinha cheio de chá lá, entendeu? Outra coisa que tem que tomar cuidado para as mães que estão, e que infelizmente não conseguiram amamentar exclusivamente, é ficar trocando leite, sabe? Então, às vezes, um dos erros, sabe? Que às vezes as pessoas acham, esse leite não deu certo, eu vou trocar para o outro. E assim, não é isso que vai resolver. Precisa de dar um tempo, precisa ter uma adaptação, e é isso também, né? As pessoas precisam respirar a fundo um pouco e lembrar que isso é passageiro. Eu sei que uma noite mal dormida de cólica parece que tem 365 dias, mas quando estiver chegando em 365 dias, que é um aninho, você vai olhar que nem foi tão ruim assim. Não é o que você chegou à conclusão quando você tem 2 filhos? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que passa, gente, vai passar. Vocês têm que ir lá na consulta, o bebê está indo bem, está se desenvolvendo bem, né? Então, todas essas questões do desenvolvimento o pediatra vai acompanhar, vai pôr na curva de crescimento. Então, a gente precisa entender e diminuir um pouco a nossa carga de ansiedade, isso também é meio caminho andado, entendeu? E eu falo, como com apoio, né? Eu sei que tem muitas mães, principalmente as que moram em grandes centros, que não têm essa rede de apoio. Mas quando a gente tem, igual eu estava no interior com a minha mãe, tudo é mais leve, porque você está exausta, você vai deixar com alguém o bebê, né? Naquele momento da cólica que não para, do refluxo, Ontem eu estava em casa, que eu até te mandei mensagem, não sei como vai ser amanhã, porque ela não para de chorar. Eu nunca tinha dado chupeta. Ontem eu, vamos dar chupeta. Ela não pegou, depois dormiu bem. Eu falei, que bom, então, que não pegou a chupeta. Então é um dia de cada vez, né? Mas depois é isso que você falou. Olhando o ano todo, foram bem mais dias de alegria, enfim, do que de choro, né? Bom, ó, nosso tempo, temos 7 minutos, eu vou falar o que der tempo aqui, eu vi que tem várias perguntas, mas depois a gente comenta em posts, alguma coisa assim, tá bom, Thiago? Tá. Saltos de desenvolvimento, que são eles? Então, esse é um outro tema que eu acho que todo mundo tem que dominar. A hora que eu aprendi isso, na verdade, porque isso a gente não aprende na pediatria, né? Então não é uma coisa que está lá na nossa formação, honestamente, isso é muito falho na formação dos pediatras. Mas a hora que o pediatra entende bem isso, eu vou te falar, e você consegue transmitir isso para as famílias,
Pediatra tem que valorizar isso ao máximo. Melhora muito o número de mensagens que a gente recebe, mãe desesperada. Porque a mãe chega e fala assim, não, doutor, meu filho passou no salto tal, tal, entendeu bem isso. E você fala, nossa, Uau. e ela nem reclamou, né, que aquele chorou, porque ela já viu que era um salto de desenvolvimento. Igual você falou, será um salto, mudança e tal. Então, uma das coisas que eu falo, assim, é justamente isso, né? Então, aprender esse tema. Existem dois temas, que uma é a questão do salto de desenvolvimento e outra é pico de crescimento. Pico de crescimento é a criança querendo, às vezes, mamar muito, porque ela está crescendo cabecinha, está ganhando massa muscular, está esticando mais, ganhando peso, e às vezes a criança tem uma necessidade de ir mais no peito. E às vezes a mãe corre isso de achar que o leite não está sendo suficiente. Não, a criança está num pico de crescimento. Sendo que até 1 mês e meio a criança passa por 3 picos de crescimento. Então, é por isso que o estresse é grande. Então, você imagina em 3 momentos aí, a criança chora, 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 e a mãe acha que o leite não está sendo suficiente. Por isso tem que diminuir a carga de ansiedade, porque é uma fase que é mais estressante, porque a criança não quer sair do peito e não acha que isso é ruim. Já na parte do desenvolvimento, pode acontecer o contrário. O desenvolvimento, ele vem desde quando como a criança enxerga o mundo, a questão de acuidade visual. No começo ela só vê o peito, daqui a pouco ela vai enxergar todo um ambiente. Tem a questão de aquisições motoras, então sustenta a cabeça, começa a sentar, senta com apoio, senta sozinho, engatinha, anda, né? A questão da linguagem. Todas essas questões do desenvolvimento, elas podem impactar. É mesmo, gente, quando você aprende uma coisa nova, você aprendeu uma coisa nova na sua vida, você vai querer repetir. A criança tende a querer repetir isso de uma forma absurda e às vezes ela começa a estressar. Então, quando você tem saltos de desenvolvimento, às vezes a criança não quer mamar, às vezes a criança fica irritada, se joga para trás, e às vezes as mães já acham que é refluxo, porque não, mas está se jogando para trás, isso aqui é refluxo, eu li lá no Google. E não, é um salto de desenvolvimento, é uma alteração de comportamento. E que vai passar. E que vocês têm que seguir firmes e aprenderem quanto a isso. Tem vários livros, tem um que eu gosto, que se chama Semanas Mágicas, The Wonder Weeks, tem aplicativo, mas quem não quer gastar, tem no Baby Center, você vai acompanhando mês a mês e tal. E eu acho que isso é importante, mas tem que lembrar, colocar a data provável do parto, a data neurológica, não é a data de nascimento quando vocês forem colocar para isso, porque é desenvolvimento, tá? Então eu quero que todo mundo estude isso e os pediatras vão me agradecer dando essa dica aí. Facilita a vida. Facilita muito a vida. Vou contar, ó. Depois que eu descobri isso, tudo agora é salto. Mesmo que não seja, é a minha explicação para eu ficar mais calma e saber que vai passar, assim. Olha, então, a gente tem 2 minutos que o Instagram acabou de me avisar. Eu acho que sim, em 2 minutos tem algumas perguntas, mas a gente faz uma outra live depois. Então, e vamos mandar um beijo. O Suave TT tá aqui, é a mãe de uma família linda, né, que eu cuido, são mães empreendedoras. A coisa que eu mais admiro e estimulo nas mães é que muitas mães, então, às vezes trabalhavam em grandes empresas e com a maternidade começaram a olhar a vida com outro olhar. Então, só a VTT, ela correu atrás disso e eu admiro as mães que caminham por esse lado. Então, ela se atrelou uma farmacêutica, fez isso e eu gosto muito. Eu tenho mães que mexem com a questão de festa infantil, de acessórios. Então, a gente tem que aproveitar. A maternidade traz tanta coisa aí e eu admiro muito as mães legal. Que caminham essa questão. Eu e aproveitando só a VTT. As mães empreendedoras, eu vou participar de um evento sobre mães empreendedoras no dia 18. Depois vejam no meu Instagram que eu vou compartilhar. Daí a gente faz um bate-papo legal. Gente, vai cair. Muito obrigada, Thiago. Obrigada a todos. Um beijo para todo mundo.